Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é dia 11 de agosto de 2025 e já podemos dizer que a gente já está em uma guerra declarada, né? Desde quando Donald Trump autorizou o uso das forças militares aqui na América Latina contra o narcoterrorismo, a gente já pode se dizer que a gente já está em uma guerra, né? Além do mais, a gente vê aviões de guerra sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, né? Mas vamos lá para o que está acontecendo, principalmente lá na Venezuela, que pelo que parece, né, vai dar todo o início, vai estar acontecendo por lá. Todos os aliados, todos os generais, né, pegaram suas famílias e tiraram da Venezuela, né? Inclusive o próprio Nicolás Maduro, que retirou seus filhos de lá da Venezuela. Ficar vai ser preso, se fugir vai ser preso, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Mas o que você tem de fresquinho aí para passar pra gente, Gerson? Então, olha só, eu tinha essa informação já do que circulava aqui nos Estados Unidos, mas eu já confirmei também com pessoas que estão lá na Venezuela. Os filhos do Maduro já deixaram o país. Então, os 3 filhos da esposa e o filho biológico dele já deixaram a Venezuela. O Maduro tem 3 aviões que estão à disposição dele exclusivos. Esses aviões, ele já posicionou em alguns locais, já estão com combustível, tripulação pronta, e existem 3 possibilidades levantadas pelo Serviço de Inteligência aqui dos Estados Unidos. Primeira opção, óbvia, é aquela mais evidente, seria para Cuba, ele se refugiar em Cuba, mas isso não bate muito com o próprio estilo, né, dos ditadores, que não vão querer ficar em Cuba. Hoje, Cuba passa por uma pobreza muito grande, e não creio que essa seja realmente a opção. A segunda, que foi levantada pelo Serviço de Inteligência, seria uma escala de algum tempo na República Dominicana. Também não creio muito, porque há muita presença dos Estados Unidos ali na República Dominicana. Então, qual é a opção vencedora que todos estão apostando? É que Maduro já deslocou, inclusive, grande parte de recursos para lá. Há quem fale em 3 bilhões de dólares que já foram mandados antecipadamente para a Turquia. Veja que a Venezuela é um dos poucos países da América do Sul, se não o único, que tem voo direto para Ankara. E, na verdade, já há alguns meses o Serviço de Inteligência já havia monitorado e rastreado a um envio de ouro da Venezuela para a Turquia, e os próprios líderes dessa revolução bolivariana, vários deles já transferiram recursos para a Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, embora a Turquia seja um país europeu, esteja na OTAN, ela não integra a União Europeia, mas ela tem litígios ali de interesses, particularmente com Israel, que nós vamos abordar semana que vem, mas a Turquia ela é hostil à ideia de ter um tratado de extradição com os Estados Unidos. Então, é um local que o Maduro já preparou, ele fica na Europa, fica próximo até da Rússia, com que ele tem bastante ligação também, e seria um local confortável. Por que eu falei da segunda-feira? Porque existem algumas possibilidades. Militares, inclusive o próprio ministro da Defesa, que é alguém odiado por grande parte dos militares, eu explico, porque ele ficou todo esse período e ele não permitiu uma renovação natural. Ele foi fazendo as promoções políticas e realmente desvirtuou toda a cadeia, a política de pessoal das Forças Armadas. E ele não é alguém benquistos, porém, ele já se ofereceu, veja bem, já se ofereceu para a oposição para intermediar, ou seja, dizendo que as Forças Armadas respeitarão o resultado e não se colocarão contra a população. Não sabemos. Diosdado Cabello é outro que diz que morre, mas não sai da Venezuela. Nicolás Maduro, me parece, né, pelo que eu estou vendo, ele não está na Venezuela, né? Pelas notícias que a gente recebe, parece que o Nicolás Maduro não está na Venezuela. Além do mais, a gente teve um avião, né, russo que foi sancionado pelos Estados Unidos aqui no Brasil, né, e pousou diretamente em Brasília. Qual seria o interesse, né, deste avião russo sancionado pelos Estados Unidos aqui no Brasil, hein? Então, gostaria de saber qual é a opinião de vocês, deixa aí nos comentários em relação a isso, tá bom? Na verdade, a Venezuela pode sofrer um ataque a qualquer momento, né? A qualquer momento a Venezuela pode estar sofrendo um ataque dos Estados Unidos, né? Além do mais, Donald Trump já disse que vai lutar cruelmente, né, contra o narcoterrorismo aqui no Brasil.
E a gente sabe que os Estados Unidos também têm um grande interesse em libertar o povo venezuelano, derrubando Nicolás Maduro, né? E se o Nicolás Maduro cair, ele vai entregar todos os outros que fazem parte desta cúpula de ditadores aqui na América Latina, que influencia também nas eleições, né? Principalmente aqui no Brasil, onde houve interferência e influência muito grande do narcoterrorismo, né? Não só aqui no Brasil, como também na Colômbia, né? Além do mais, a gente teve hoje a morte de um dos candidatos à presidência, né, da Colômbia. Foi o Miguel Uribe, né, um pré-candidato à presidência da Colômbia, baleado durante um discurso ali aos seus apoiadores, né? Ele foi cruelmente assassinado e a gente sabe que isso tem a mão aí do Foro de São Paulo. Os Estados Unidos, ou melhor, Donald Trump, junto com a ajuda da Argentina e de alguns outros países, vão intervir aqui no Brasil, cara. Isso aí é óbvio que vai acontecer, né? Além do mais, a gente tem a Rússia, que me parece que está querendo apoiar o Lula, né, entre aspas aí, e também alguns outros países, né, que querem sustentar este suposto regime do Lula. Só que está tudo indo por água abaixo, né? A gente sabe que a Rússia, tanto a Rússia quanto os outros países, né, que apoiam este tipo de regime ditador, eles não apoiam ali diretamente, né, indiretamente. Então eles não fazem muito questão de se expor, mas por trás ali eles beneficiam aquele regime de outros tipos de forma. A gente sabe também que o Donald Trump, né, através da imprensa norte-americana, que já divulga que o Brasil sofreu um duro golpe vindo pelo judiciário, Donald Trump tem toda a estratégia, né, por trás. Então a gente já pode se dizer que a gente está numa guerra, cara. A gente está em uma guerra, né? Então preparem-se. O conselho que eu dou para vocês é que vocês não façam muita dívida, né, ali para ficar com aquela pendência muito grande, né, dívidas muito grandes, estoquem alimentos porque isso é necessário e se preparem porque o caldo só vai engrossar. A morte do Miguel Uribe só piora muito mais a situação da esquerda e do narcoterrorismo, né? Porque a gente sabe que aí houve o envolvimento do Foro de São Paulo. Além do mais, vale aqui ressaltar para vocês, vocês lembram quando o próprio Donald Trump convidou o Eduardo Bolsonaro, mas o Paulo Figueiredo, para poder estar ali com o Donald Trump em uma reunião particular e privada? É justamente por conta disso, cara. Eles vão entregar tudo o que acontece, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, né? Então, muita coisa há de acontecer, e é como eu já falei para vocês, a gente já vive em uma guerra. A gente já vive em uma guerra. Não é à toa que você vê ali os aviões, os bombardeiros, né, norte-americanos em nosso espaço aéreo aqui, né? Chama muita atenção, não só os aviões também, quanto também os navios de guerra atacados aqui no Brasil, né, no mar brasileiro, tá bom? Então, peço para vocês que fiquem atentos com tudo, deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês em relação a tudo isso que eu coloquei aqui para vocês. Me perdoem, ontem eu iria trazer um vídeo aqui para vocês, mas infelizmente eu tive um pequeno acidentezinho, acabei que eu nem é, fiz vídeo, né, fiquei sem gravar, mas como prometido, né, já estou aqui hoje de manhã gravando vídeo para vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço a todos, mais tarde estarei com mais notícias aqui para vocês. Se inscreve no canal, curte, compartilha para você que é novo no canal, que aqui de paraquedas não me conhece ainda, meu nome é Gino Mendes, está no canal Ponto de Ignição, um forte abraço, inscreve, curte, compartilha, até o próximo vídeo.